se acabar o Tribunal de Contas da União, não é uma comissão da Câmara que vai resolver a questão. Isso. Porém, aqui no caso do Ceará, o TCM estava se abrigando, digamos assim, no TCE. Continuaria havendo uma corte para analisar contra os municípios. Não vou entrar no mérito da qualidade, mas continuaria havendo. Não é diferente, deputado? Desculpa, presidente. Não é diferente, porque a Constituição Federal recepcionou os tribunais de contas municipais. A Constituição Federal houve por bem dizer o seguinte: em 1988, aliás, muitos debates na Assembleia Nacional Constituinte, que nós já estamos com todas as memórias dos anais da Assembleia Nacional Constituinte, onde foi proposto a extinção dos tribunais de contas dos municípios. E o Constituinte houve por bem dizer o seguinte: Tribunal de Contas Municipal, criado pelos próprios municípios, que só são dois, Rio e São Paulo, esses não podem mais ser criados. Recepcionamos o que tem, eles ficam em natureza permanente e daqui para frente nenhum município poderá mais criar. Muito bem. Tribunal de Contas Municipais, mas sendo criado pelo Estado. Esse pode ocorrer. Ocorre que aqueles já existentes, que é o Estado do Ceará, que é o pioneiro no Brasil, o Estado do Pará, o Estado da Bahia e o Estado de Goiás, foram recepcionados, tanto é que a Constituição diz, tribunais de contas de Estado e tribunais de contas do município, onde houver. Ou seja, foram recepcionados no texto permanente da Constituição. O Constituinte diz o seguinte: esses 4 tribunais, dos 27 da Federação, que eu entendo que deveriam ter os 27, porque prestam um serviço muito mais especializado, esses 4 tribunais, eles têm estatura constitucional federal e, como tal, não podem ser extintos, senão em 2 situações. A primeira, uma Assembleia Nacional Constituinte, que altere a Constituição. A segunda, por iniciativa do próprio órgão. Porque se ele é autônomo, a iniciativa é dele. Como é que pode, você falou aqui uma fusão dos 2 tribunais. Como é que pode o parlamento, por iniciativa própria, ou até o governo, tem autonomia. Por exemplo, ok, vamos lá. Por exemplo, continue, a autonomia, repito, a autonomia, ela é uma autonomia que permite que a iniciativa de lei. Para que isso pudesse ocorrer, respondeu a você imaginando a indagação que você iria me fazer. Os 2 tribunais teriam que estar harmônicos entre si, um dizendo, seja o Tribunal de Contas do Estado ou o Tribunal de Contas dos municípios, quando os 2 forem se fundir, um dizendo para o outro quais eram as condições dessa fusão e ambos iniciando o processo legislativo juntos. Mas não a interferência de terceiros, indevida, sem poder de iniciativa e sem ouvir as partes. Então, repare bem, perguntaria a mim: Domingos, e há a possibilidade de um tribunal ser extinto? Sim, há a possibilidade de um tribunal ser extinto. Se há de ser criado, há de ser extinto. Mas para isso acontecer, a iniciativa legislativa tem que ser dele. E, naturalmente, a segurança do controle. Porque se isso fragiliza o retrocesso que se está tentando impingir no Ceará, vai fazer com que o sistema de controle externo de contas fique extremamente vulnerável. Porque a vontade política menor, pequena, a disputa paroquiana em um ou outro estado vai fazer com que, se aqui no Ceará a ideia porque o Domingos foi eleito presidente, extinguir o TCM e jogar para o TCE, no estado da Paraíba, por exemplo, se está querendo criar o TCM. Por que está querendo criar o TCM? Porque o TCE é presidido até ontem, por Arthur Cunha Lima, que é primo de Cássio Cunha Lima, que foi o que disputou com o governador da Paraíba. Então, repare bem, aí amanhã você vai dizer, vamos embora fundir. Um vai ser Tribunal de Contas do Estado e municípios, mas nesse estado aqui, esse aqui é mais sereno, então nós vamos fazer Tribunal de Contas de municípios e Estado. Brincadeira. Você fragiliza todo o sistema que o Constituinte Nacional alçou a condição de permanente, de órgão autônomo, melhor dizendo, na Constituição Federal.
Ok, presidente, nós temos que fazer agora um pequeno intervalo, mas já de antemão eu deixo a questão aqui para o senhor responder no próximo bloco sobre quem defendeu a extinção do TCM aqui no Ceará, por exemplo, argumenta de que apenas 4 estados mantêm uma estrutura similar a essa e que outros estados já conseguiram, por lei estadual também, por emenda à Constituição Estadual, extinguir um desses tribunais de contas. Estamos de volta com o Jogo Político, hoje com o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios aqui do Ceará, Domingos Filho. O presidente tinha deixado a questão no bloco anterior sobre o argumento comum, usual, de quem defendeu a extinção e votou pela extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, acerca da inexistência ou da pouca existência de tribunais similares em outros estados e o fato de, em 2 estados, que eu queria que o senhor detalhasse, já ter ocorrido a extinção com sucesso. O primeiro equívoco está quando se diz que apenas 4 estados têm. Na realidade são 6, né? 2 do próprio município e mais 4 que são tribunais estaduais municipais. 2 do próprio município, como assim? No estado da do cidade Rio de São Paulo e da cidade de São Paulo. Luís. Quer dizer, a capital do Rio de Janeiro tem um próprio tribunal. Tem um próprio tribunal, a capital de São Paulo tem um tribunal próprio, específico, assim como é o TCE específico para o Estado, não é isso? Assim como é o TCE específico para o Estado. No caso dos 2... Estado que a gente chama governo estadual. Nos 2 estados lá, São Paulo tem o Tribunal de Contas do município de São Paulo, certo, e o Tribunal de Contas do Estado e municípios. Tá? Rio de Janeiro tem o Tribunal de Contas do município de Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do Estado e demais municípios. Ou seja, salvo a capital, ele cuida dos demais municípios. Nesses 4 estados, Ceará, Bahia, Rio Grande, Goiás e Pará, tem os 2 tribunais. O Tribunal de Contas só do Estado e o Tribunal de Contas só dos municípios. Então, o primeiro equívoco está nessa abordagem. Porque o correto era que todos os estados tivessem os tribunais de contas municipais. Por quê? Porque, além de ser um tribunal o processo de despesa pública e de políticas públicas municipais é muito menos complexo do que os das despesas públicas estaduais, se teria uma fiscalização muito maior. Se pegar um estado como Minas Gerais, que tem 853 municípios, então, Tribunal de Contas de Estado e municípios, a fiscalização é feita por amostragem. No estado de São Paulo, que tem 645 municípios, a fiscalização é feita por amostragem. Por quê? Porque o Tribunal de Contas do Estado não tem pernas para poder fazer a fiscalização da estrutura do Estado mais poderoso do Brasil, mais rico do Brasil, e mais 645 municípios. Então, aonde se tem, veja-se os resultados. Os resultados de eficiência nesses 4 estados e nos demais. Imagina só aqui que nós temos com apenas 381 servidores, e 188 terceirizados, a fiscalização de 3.552 gestores no estado do Ceará. Então você pega essa estrutura... Por que esses 3.852 gestores? São todos os municípios com todas as secretarias. 180 municípios, cada uma das secretarias... Com todas as suas secretarias, câmaras municipais, empresas públicas, sociedade de economia... 3.000 e quase 4.000 entes a serem fiscalizados. Que são fiscalizados. Tá? Nós temos uma média de 6.000 contas julgadas por ano. É muita conta. Para se ter uma ideia, o Tribunal de Contas do Estado tem 101 unidades gestoras. Nós temos 3.552, ele tem 101 unidades gestoras do Estado. E com outro grau de complexidade. Então, a partir do instante que se juntam as duas coisas, então, o primeiro combate ao argumento é pueril o argumento de que, juntando isso aqui, você tinha melhor eficiência. É tudo ao inverso. E está disponível no site dos demais tribunais. O segundo é economia. Economia, outra grande disfarçatez de quem assim se apega ao argumento. Mas por quê? Nós temos um orçamento de
era 100, eles diminuíram 20 milhões agora, retirado do custeio, mas vamos lá, 100 milhões de orçamento. O Tribunal de Contas do Estado, 86 milhões de orçamento. Dos nossos 100 milhões de orçamento, 84 milhões é de pessoal efetivo, que não pode ser alterado. Portanto, se retirasse isso aqui e fosse juntar o outro, já levaria obrigatoriamente os 84 milhões. Ainda mais. O Tribunal de Contas do Estado jamais poderia deixar de dispor desses 20 milhões que tiraram. Por quê? Porque hoje ele não faz uma visita presencial no interior do Estado. Hoje ele não... Por quê? Porque o jurisdicionado dele é o Estado, cuja estrutura está toda em Fortaleza. Então, como é que ele pode, com o pequeno orçamento que ele tem, suportar esse outro que já é pequeno para nós? Então, obrigatoriamente, teria que reforçar. E o mais gritante é racional que no momento em que as pessoas vão à rua para poder protestar contra a corrupção, exigindo controle externo, exigindo eficiência de seus órgãos, você deixa 7 conselheiros ganhando 30 mil reais por mês em casa sem trabalhar. Indefinidamente isso? Indefinidamente. Até os 70 anos? Nós ficamos como conselheiros em disponibilidade, sem trabalhar. O que é que significa isso, sem disponibilidade? À espera que um lá se aposente, à espera que haja um cargo vago lá para poder a gente ocupar. Olha só, você vai gastar a mesma coisa ou mais, diminuir a eficiência, fragilizar o processo de controle, portanto permitir uma coisa muito mais... por todo isso aí, olha o Tribunal de Contas do Estado, é também um tribunal competente. A questão não é de competência de tribunal, nem disso, a questão é de apoio, de suporte para poder tocar. Então, a partir do instante que isso acontece, você vai deixar de ter 14 conselheiros julgando para baixar para 7. Você vai pegar um tribunal que tem 101 uma unidade gestora, vai jogar mais 3.031 vezes mais aqui dentro e diminuir de 14 para 7. Com uma diferença, pagando os 14. Não é razoável. Então, ao invés de diminuir custo, nós estamos ampliando custo para a sociedade, porque estamos pagando conselheiros sem trabalhar. Então, é por isso que não tem uma racionalidade nessa proposta, senão uma vindita política clara, manifesta, indisfarçável e pública. Enquanto o nosso Estado, que pelo olhar modernizante de Raul Barbosa, que foi o mesmo que criou aí o Banco do Nordeste, foi o mesmo cearense que foi presidente do BID, de 1954 se criou o primeiro órgão do Brasil que foi modelado para os outros. Agora, qual é o exemplo que o cearense, terra de Alencar, terra de Patativa, terra do Dragão do Mar, vai dar, voltando no tempo, retrocedendo, tão somente para poder atingir uma outra pessoa? É uma coisa inconcebível. Eu estou, assim, muito convencido que a tutela jurisdicional do Estado, que chegou a tempo e coibiu essa atrocidade institucional, haverá de se firmar e assegurar a permanência definitiva do Tribunal de Contas dos Municípios. Presidente, o senhor falou em vingança política, motivações políticas. E, a meu ver, a política está na raiz dessa questão. E está na raiz dessa questão também um ponto que eu fui extremamente crítico em toda a minha vida como jornalista: a maneira de nomear os conselheiros, a maneira como o senhor, seus colegas, a maioria deles foi nomeada, politicamente. O senhor falou do Tribunal da Paraíba, falou de um sobrinho, parente, primo de um senador da República, política também. Então, a política está... Então, a melhor maneira de proteger os tribunais, a meu ver, é deixá-los autônomos em relação à política. Não é assim que acontece hoje. Sim. Nos tribunais de contas, é comum a gente ver conselheiros que chegam lá, que são nomeados pela via política e que continuam fazendo política lá, continuam mantendo seus grupos políticos ativos e tal. Será que esse não é um problema a ser atacado, presidente? Não tenha dúvida, só que não está num debate estadual. Não, mas está no debate da sociedade. Não, sim, vamos lá, presidente. Estou falando assim, não está na prerrogativa estadual, melhor dizendo. Se a Assembleia do Ceará disser, eu quero alterar a Constituição do Estado e vou mudar essa regra, não pode.
Pois é. Por quê? Eu sei que Porque não isso pode. é uma questão nacional. Assim como é também a composição do Supremo Tribunal Federal. Sim. Assim como são as composições do tal. Então, assim, Ok. eu não estou defendendo, não. Ok, mas... Estou concordando. Não. Presidente, a indicação dos membros do Supremo Tribunal Federal precisam ser pessoas que têm ali uma vida ligada à justiça, ao meio jurídico. Sim, mas eu estou dizendo... Juízes, advogados e tal. Mas é discricionário. Não é o caso de vocês. Mas é discricionário. Um filiado não vai, por exemplo. Não, sim, mas é discricionário. Filiado a partidos. Eu sei, mas estou dizendo que é discricionário. Nós também não pode ir, não. Estou dizendo, eu também tive que me desfiliar. Eu só estou querendo afirmar que eu concordo em um debate nacional que se tem alterações dessas regras. Concordo plenamente. Eu só não quero aqui vestir uma carapuça, que isso é uma coisa genuína só daqui. Não. Sim, isso é no Brasil. TCU. Isso é do TCU é assim. Isso no Supremo é assim, isso no TCE é assim. Se nós temos aqui 4 indicações da Assembleia do TCE... O problema vai continuar com o TCE, mesmo que exija só o TCE. Mesmo que exija só o TCE. Não tenha dúvida. Então, assim, o que você está dizendo, eu acho que é uma coisa que a sociedade tem que exigir, evoluir e lutar para isso mesmo. Acho que sim. Agora, o status quo, a situação atual da Constituição Federal, esse é o desenho. É equivocado? Por exemplo, porque... O que é que você acha? Você acha que é equivocado? Eu acho equivocado. Eu acho que a partilha de pesos e contrapesos do tribunal, como ele é feito, ele é concebido, é correta. A investidura deve ser modernizada. Por exemplo, você tem tribunais de contas no mundo todo. Por exemplo, não, presidente, porque o senhor vai falar, por exemplo, no próximo bloco, porque agora a gente tem que fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Desculpe cortar a palavra, mas o senhor retoma no bloco seguinte. Voltamos já. Voltamos com o nosso jogo político da semana, que hoje recebe o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Domingos Filho, e eu cortei uma resposta que o presidente estava desenvolvendo. Por favor, retome seu raciocínio, desculpa. Não, por exemplo, que eu estava dizendo é assim, nós temos na Europa tribunais que têm mandatos para não permitir essa questão de se passar 30 anos no tribunal. Então, mesmo com a escolha mediante indicações, mediante características específicas do indicado, ele tem um mandato específico, por exemplo, de 8 anos. Não pode passar mais de que 8 anos ali. No nosso caso é vitalício. Até os 75 anos, se assim desejar. Era 70 com a lei agora da Bengala, 75 anos. Então, por exemplo, se estabelecer, então, mandatos, é uma situação. Se estabelecer a liberdade para o debate nos parlamentos, porque, na verdade, o parlamento indica não necessariamente entre os deputados. É qualquer um cidadão. No nosso mesmo nós temos um. O conselheiro Hélio Parente não era parlamentar, e foi indicado pelo parlamento. Então, por que isso não abre ao parlamento para que se faça editais públicos que os cidadãos que preencham aqueles requisitos possam ali se candidatar, se passar em debates públicos, em audiências públicas, para a escolha? É uma situação. Agora, e isso o parlamento pode fazer sem alterar a Constituição. E isso a Assembleia... Agora mesmo tem uma vaga no TCE. Tem uma vaga no TCE. E que é a indicação da Assembleia. A Assembleia poderia inovar nisso. Vai inovar? Não, estou dizendo que poderia inovar nisso. Abre-se um edital aí para aqueles que preenchem o cidadão ir lá se apresentar, seu currículo, seu projeto, etc. Presidente, tem uma questão de decoro aí que eu acho fundamental. Eu, no bloco anterior, fiz uma pergunta de que membros dos indicados para os tribunais de contas eram políticos, chegavam lá e continuavam fazendo política. O senhor nem questionou. Você não me fez como pergunta, fale isso agora com a maior tranquilidade. Eu fiz uma abordagem, fiz uma variação, e o senhor nem questionou. Não, Fábio, não é bem assim. É assim mesmo. Estava no encerramento. É uma provocação que eu estou lhe fazendo. Tá bom, é assim mesmo que funciona? Que não é evidente que não é. Não é essa a percepção que nós temos. A percepção não é essa, veja bem, vamos lá. Pois então, qual é o ponto de vista prático disso? Porque é muito interessante, se apontar como o Heitor apontou, e eu o critiquei muito nisso, entendendo que foi deputado Heitor Ferrer. Deputado Heitor Ferrer e o prefeito Ivo Gomes, ou então o deputado Ivo Gomes, de absoluta irresponsabilidade.
dizer que o tribunal tem conselheiros que estão desaprovando contas de prefeitos honrados e aprovando contas de prefeitos decentes. Quem são? Quem são os conselheiros? Quais são as contas? As nossas decisões são por escrito. Os nossos votos são públicos. Os nossos processos estão disponíveis. Se você, Fábio Campos, que é atento, curioso, quiser chegar e saber todas as decisões do conselheiro Domingos Filho, em todos os casos você tem acesso a ela. Então, não tem essa história de você dizer, bom, eu tratei dessa forma um prefeito e em idêntica situação eu tratei o outro para atender o deputado tal, ou o prefeito tal, ou o interesse político tal. Não. Você acha que o Tribunal de Contas do Estado nunca desaprovou na sua história a conta de um governador? Porque quis atender a todos eles? Como é que é isso? Ou a gente não tem que... Por que nunca desaprovou? Não, certamente teve motivo para isso, claro. Os votos são escritos, ele manda para a Assembleia Legislativa as recomendações e os motivos. Podemos dizer que o Tribunal de Contas do Estado não tem atuação firme? Claro que tem. Olha mesmo, decisões agora mesmo contra o atual governador como secretário. O caso dos banheiros, etc e tal. Então, tem. E não foi indicado aí, em sua grande maioria, pelo comando político que está no poder? Deixa eu lhe fazer uma pergunta bem direta, sim, presidente. O senhor está divorciado da política ou continua fazendo política? Não, é evidente que estou divorciado. Eu tenho, inclusive, proibição formal com relação a isso. O senhor não faz articulação política, nem o naipe? Não faço articulação política. Eu sou como cidadão, como você é, como um todo. Até porque se o cidadão não fosse em si um político, ele estava aéreo no mundo. Mas do ponto de vista de política partidária, não. Eu tenho meu filho, que é deputado federal, e presidente de um partido e que atua na política e não há nenhum impedimento para isso. Claramente, está absolutamente divorciado da minha atividade. Não, o ponto é esse. Claro que os seus parentes podem fazer política à vontade, estão livres para tal, e nada poderia impedi-los. A pergunta é muito objetiva acerca do que a gente percebe, ou o que dá na vista, é que há membros dos tribunais, eu vou falar de uma maneira assim mais ampla, e não é só um problema aqui no Ceará, que mantém ali grupos políticos, que se reúnem em época de eleição, que se articulam politicamente, que promovem ações políticas, ou organizam, ou coordenam, evidentemente fora do âmbito do tribunal. Isso não ocorre. Isso não ocorre. Olha, muitas vezes essa questão se tem como se estivesse acontecendo. Por quê? Nós recebemos, como o Poder Judiciário recebe, os tribunais eleitorais recebem, o Supremo Tribunal recebe, todos os órgãos judicantes e os órgãos administrativos de contas recebem seu jurisdicionado. Por que não? O secretário, o presidente da Câmara, o prefeito pede lá uma audiência, todos os conselheiros, um procurador, tudo, os deputados estaduais, federais, tá? E para poder discutir sobre o processo específico, para poder pedir uma orientação sobre o processo específico. E é natural que possam ser recebidos. E aí quem quer dar essa noção, evidentemente, vai dizer o seguinte: olha, o Domingos, que foi deputado vários anos, foi vice-governador, tal, é político, olha que ele recebe lá deputados, que ele recebe lá prefeito. Sim, eu devo deixar de receber, que são os jurisdicionados. Pergunta se o Tribunal de Contas do Estado não recebe da mesma forma. Pergunta se o Tribunal de Contas de Justiça não recebe da mesma forma. Claro, nós somos instituições abertas. Aliás, eu defendo, e vou defender isso aqui, muito claramente, que a Associação de Tribunais de Contas do Brasil e todas as associações de controle lutem para que se faça no Brasil um Conselho Nacional de Contas. Qual seria o... O mesmo modelo do Conselho Nacional de Justiça. Um órgão de controle, regulador de controle sobre as contas. Até para ter... Aonde tem a presença humana, tem imperfeição. Então, isso não é uma prioridade Graças a Deus. Graças a Deus, tem imperfeição. Então, enfim. Pois não. Mas, o Tribunal de Contas do Estado acaba de ter um conselheiro aposentado aí, você sabe por quê. Tribunal de Justiça, vários outros. Tribunal de Contas
É o mais antigo, tem 63 anos, e até hoje, pode ser que amanhã tenha, até hoje não há uma denúncia sobre nenhum servidor seu. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, então, ainda abordando o âmbito da política. A sua carreira política acabou, presidente? O senhor foi deputado estadual durante 5 mandatos? 6? 4 mandatos. 4 mandatos, vice-governador do estado do Ceará. E a minha pergunta, e de uma hora para outra, achou que deveria ir para o Tribunal de Contas dos Municípios, se articulou politicamente para isso, foi indicado pela Assembleia Legislativa e está lá. Vai ficar até os 75 anos como membro de um Tribunal de Contas ou vai voltar para a política? Se eu disser que sim, você não acredita. Por que Se eu não? disser que não, você desconfia. Então não digo sim, nem digo não. Vamos. Sim, então pode voltar para a política. Porque o que se comenta, e aí os bastidores da política, eles são sábios, né? Muito do que acontece nos bastidores da política, muitas vezes a gente não pode nem escrever, porque não há elementos objetivos para tal. Mas o que se fala é que o senhor trabalha arduamente para ser candidato a governador do Ceará. Repito, eu sempre, em todas as tarefas que me são confiadas, eu procuro me envolver com muita paixão, procuro humildemente ter conhecimento do que faço, estudar o que faço e dar a minha contribuição. E é assim que eu estou fazendo no Tribunal de Contas dos Municípios. Evidentemente que o meu exercício de cidadania, eu poderei fazê-lo no momento que eu achar conveniente. Né? É evidente que isso não me é apresentado ainda um momento de decisão assim. Vou avaliar no momento adequado. O senhor sonha ser governador do Ceará? Vou avaliar no momento adequado. Pois pronto. Eu acho que essa questão... Tem mais algo que o senhor queira falar sobre esse imbróglio? Ou a gente pode entrar já em questões específicas do tribunal, questões de fiscalização, em que âmbito está... Acho que sim, acho que com relação a... O senhor está à disposição, a essas questões não posso deixar de agradecer a manifestação aí da sociedade que tem se manifestado a nosso favor, do Ministério Público que se manifestou formalmente a nosso favor, do Conselho Regional de Contabilidade, do Conselho Regional de Administração, da APOC, enfim, de tantas instituições que se manifestaram publicamente, vocês da imprensa, que como um todo, mesmo os que entendem que isso é um debate que possa haver como você, mas condenaram a forma assodada, desproporcional, abusiva da forma que foi feito, e eu creio muito que esse conjunto de forças ao lado do principal, que é a base constitucional que tem os tribunais e o direito, nós vamos permanecer sim como essa instituição de bons frutos e de resultados extraordinários de desempenho, que é o Tribunal de Contas do Município. Pois bem, presidente, então terminamos essa parte dessa abordagem, né? No próximo bloco a gente vai entrar em questões do trabalho, independentemente de qualquer coisa, o trabalho de fiscalização continua e ele é extremamente importante. Então, o último bloco do programa vai ser para abordar esse ponto. Voltamos já. Hoje a nossa conversa é com o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Domingos Filho, uma questão fundamental, aí independentemente desta confusão, deste imbróglio, o Tribunal de Contas dos Municípios tem um papel extremamente importante de fiscalização das contas municipais. Na sua análise, o senhor está lá desde 2014, já há um tempo suficiente para ter muita clareza, e agora então na presidência do órgão, mais ainda. O nível sempre todo final de mandato de prefeitos, e aconteceu isso em dezembro passado, agora, recente, né? Sempre aquela coisa de problemas nos municípios, a desorganização que foi deixada, parece que aconteceu um furacão na prefeitura, acabou o mandato, enfim, esse é um problema permanente. Como é que a gente resolve isso aí, presidente? Nós já tivemos, de certo modo, uma melhora... Desmonte, né? Desmonte. Nós já tivemos uma melhora significativa. Porque nós fizemos 2015 e 2016, através do Instituto Escola Superior de Contas, que eu tive o privilégio de presidir, junto com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União e com as demais entidades, nós viajamos o Ceará todo,
fazendo uma orientação preventiva e estabelecendo ajustes de conduta para que fossem cumpridos pelas gestões que estavam se encerrando. Tanto é que nós temos 184 municípios e tivemos denúncias em 42. Nós fiscalizamos 42 municípios, identificamos problemas... Quase 25% dele. Quase 25%, pois é. Mas isso era sempre muito maior. Então, ou seja, nós conseguimos, com essa prevenção, melhorar um pouco essa relação de transição administrativa. E desse aí, encaminhamos ao Ministério Público, o Ministério Público promoveu várias ações que por exemplo, resultou no afastamento de 4 prefeitos, né? Já ainda em novembro, dezembro do ano passado. Estamos iniciando agora, também, abraçados com a Procap, tá? A análise dos municípios. Nós criamos no tribunal uma matriz de risco. Pegamos os dados dos municípios para poder saber, por exemplo, município qual é seu orçamento, qual é a sua arrecadação efetiva, qual é a sua despesa liquidada, elas estão ajustadas, elas estão compatíveis, elas estão distantes. Dentro dessa matriz de risco, harmonizamos com os 53 municípios que já baixaram decreto de estado de calamidade pública, para saber se eles têm razão de existir ou se eles assim foram editados para, por exemplo, permitir a dispensa de licitação. Então nós vamos, juntando isso aí, a partir de segunda-feira, nós já vamos estar andando nesses municípios. Para isso, nós vamos saber se ou não. Ou isso é apenas para poder contratar novos serviços em licitação. A respeito a serviço de natureza contínua, os serviços de natureza contínua foram mal avaliados e de proposta a administração atual passou para essa e eles não prestavam um serviço eficiente. Enfim, esse levantamento será feito pelo Tribunal de Contas do município, acompanhado com a Procap, para se buscar coibir, naturalmente, abusos, excessos e nessa visita em loco. Estamos com um problema porque retiraram 20 milhões do nosso orçamento, toda a questão de custeio, mas estamos, enfim, buscando inclusive apoio nas outras entidades, etc e tal, mas vamos fazer acontecer. Vamos fazer a partir da próxima semana. Ao longo desses últimos anos, o Ministério Público tem tido um trabalho muito firme no sentido de fazer com que os municípios façam concursos públicos e mantenham uma estrutura de servidores ali estável, independentemente do prefeito que estiver no cargo, estiver de plantão no poder. Isso o tribunal também estimula esse comportamento, presidente? Claro que sim. E qual a importância disso? Bom, é evidente que um quadro permanente de carreira, ele dá efetividade à gestão pública e afasta o improviso. Afasta o improviso de nomeações eventuais, ocasionais, em função do modelo político de ocasião. Nós do tribunal recomendamos não só isso, e vamos agora atuar mais firmemente nas recomendações naquilo do serviço de natureza eventual e do chamado cargo de expressão do Estado. Quais são cargos que não podem ser terceirizados? Tipo. A atividade de tributação, você não pode terceirizar. São os cargos, funções típicas de Estado. Típicas de Estado. Então, como são típicos de Estado, função de licenciamento, tá certo? Esses cargos, obrigatoriamente, controle interno, não pode terceirizar um controle interno quando tem que ser do próprio Estado, para poder dar alguns exemplos. Mas do que também nós fazemos isso. Os municípios têm se adequado bem a isso, presidente? Sim. Não? Hoje há um avanço muito grande com relação a isso. Claro que tem excesso, claro que tem problema. Mas se você pegar a relação do quadro... Aliás, eu solicitei aqui ao nosso pessoal técnico que fizesse também nessa matriz de risco um perfil de cada município com relação ao pessoal, para poder saber quantos % se tem de servidor de carreira, em que áreas, quais foram as áreas que não houve concurso ainda, quais são as áreas que precisam que seja feito, enfim. E vamos adotar, eu vou apresentar ao pleno, e acho que terei isso na aprovação, no
numa inovação chamado, que eu chamo termo de conformidade de gestão. O que é isso? A nossa tarefa de capacitação de pessoas vai ser cada vez mais abrangente. Porque você sabe que é como eu do interior do estado, que a carência de pessoal capacitado para a gestão pública é enorme. Dramático. E isso tem que ser de natureza permanente, não pode ser ocasional. Não é a nossa presença que lá no Mulungu, para poder usar a sua terra, ou no Tauá para usar a minha, em 2 dias, que seja fundamental para uma capacitação definitiva, naturalmente não. É bastante importante para um tira-dúvidas, é bastante importante para alertas e é bastante importante para estímulos. Mas nós temos natureza permanente nisso aqui e vai ser uma marca grande da nossa gestão. Por isso que, com o termo que eu chamo de conformidade de gestão, permitirá no percurso da gestão, e não só depois, quando não tem mais jeito, e aí nós já temos que julgar pela desaprovação, se possa ajustar. O gestor, por exemplo, não fez concurso público para fiscal de tributos. Não fez concurso público. Antes que o Ministério Público entre com a ação civil pública, antes que o município, que o gestor tenha contas desaprovadas em função disso, nós chamamos o gestor, vamos fazer aqui Isso vem sendo feito ou é uma ideia? Eu estou dando que é uma ideia minha. Sim. Que eu vou, quero implantar como presidente do tribunal. Feito isso aqui, vou apresentar para o pleno isso. Feito isso aqui, o próprio relator, o tribunal chama que o próprio relator disse: ô Fábio, prefeito, me permita, mas o seu secretário aqui, você aqui não está fazendo isso. Vamos ajustar essa conduta aqui e eu suspendo aqui o julgamento dessa conta de gestão. Algo preventivo até. Algo preventivo. Não só preventivo, como resolutivo. Porque você estabelece já o prazo para que ele possa corrigir. Ou seja, você permite a correção antes de punir. Permite a correção antes de punir. Tá certo? Então eu acho que é um modelo que amolda a uma efetividade do melhor desempenho da política pública no decorrer, para a gente não ficar só orientando preventivamente e lá no final julgando. Então, no meio, a gente fazia a harmonização dos dois. Está bem, presidente. Mais alguma coisa? O senhor tem 30 segundos aí, se quiser dizer algo, mas estamos chegando ao final do programa. Patativa do Assaré, altaneiro que é, diz o seguinte: eu sou de uma terra em que o povo padece, mas não esmurece, procura vencer. Da terra querida em que a linda cabocla, de riso na boca, zomba do sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome, eu olho pra fome e pergunto: o que há? Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Com essa poesia de coragem e de fé, eu seguirei defendendo o órgão que acaba de me eleger presidente. Presidente, muito obrigado pela sua participação. Bom, chegamos ao final do Jogo Político dessa semana, programa que é uma parceria da TV O Povo, com a TV da Assembleia, a TV Fortaleza, da Câmara Municipal. Para acessar o conteúdo do programa pela internet, basta entrar no site da TV O Povo. Bom, chegamos ao final do programa. Tchau, até o próximo. Obrigado.